A gente acabou de acompanhar o Fluminense ser campeão da Libertadores de uma forma meio inusitada, porque o técnico Fernando Diniz estava treinando tanto o Flusão quanto a seleção brasileira ao mesmo tempo. Mas não é a primeira vez que isso acontece, então hoje a gente vai contar as histórias de 5 técnicos famosos que se dividiram aí entre clube e seleção no mesmo momento. E para não dizer que a gente não falou dele, a gente começa a lista justamente com o Fernando Diniz. A trajetória dele no futebol brasileiro ficou marcada por muitas vezes parecer que o time jogava bem, mas não encaixava da maneira correta, né? E aí gerou um negócio ali que algumas pessoas estavam chamando já de ciclo Diniz. O time dá uma engrenada no começo, passa a jogar bem, envolvendo os adversários, mas aí começava a jogar bem, só que perdeu os jogos, e aí começava não só a perder os jogos, como jogar mal mesmo, aí ele era mandado embora, começava bem em outro clube, e o ciclo continuava. Pra vocês terem uma ideia, até ele voltar pro Fluminense em 2022, ele não tinha um título de primeiro escalão sequer na carreira, nem um estadualzinho, sem contar que ele já tinha sido demitido do próprio Fluminense em 2019, e em 2020 ele era o técnico do São Paulo, que liderou o campeonato por um bom tempo, e aí depois acabou deixando o título escapar. O primeiro ponto alto na carreira dele foi em 2016, quando ele comandava o Audax de Osasco e conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista. E por pouco não foi campeão pra cima do Santos. A partir dali, ele ganhou projeção nacional e passou por grandes clubes aí, como o próprio São Paulo, né? O Vasco, o Santos, a maioria seguindo aquele tal do ciclo Diniz e não ganhando nada. Foi voltando ao Fluminense a pedido dele mesmo em 2022 que as coisas começaram a dar certo, né? Naquele ano, ele já tinha conseguido uma campanha boa no Brasileirão, terminando em terceiro lugar, e também chegou nas semifinais da Copa do Brasil, geralmente com estilo bonito de jogar futebol e com aquela saída de bola curta na defesa que às vezes causa palpitação aí no coração do torcedor, né? Chegando em 2023, ele consegue então o primeiro título da sua carreira, vencendo o Carioca com uma virada espetacular pra cima do Flamengo aí no segundo jogo da final, né? E foi nessa pegada aí do Fluminense dando resultado, né, que eles chegaram nas oitavas da Libertadores, e aí a CBF mandou um zap pro Diniz dizendo que estavam convidando ele pra ser aí o técnico, digamos, temporário da seleção, enquanto supostamente a gente espera o Ancelotti, vai saber, né? E aí foi assim então, tendo que treinar o Fluminense e também fazer observação e convocação da seleção brasileira ao mesmo tempo, que o Fernando Diniz levou o Fluminense a ser campeão da Liberta, então, com o Cano jogando demais e algumas joias da base sendo decisivos, né, como o André e o John Kennedy. E na seleção brasileira ele chegou há muito pouco tempo, né? E a gente sabe que é mais difícil você passar as táticas e entrosar um time no futebol de seleções porque tem pouco tempo pra treinar, mas o fato é que ele estreou metendo um 5-1 pra cima da Bolívia, e aí pra provar que a gente não tem visão de curto prazo e não somos aí imediatistas, né, teve uns doidão já falando que não, o Ancelotti não precisa mais vir, agora é Diniz. Só que aí depois teve um empate com a Venezuela, uma derrota dolorida pro Uruguai, aí depois mais uma derrota pra Colômbia, aí depois perdeu pra Argentina em casa. Então no momento da gravação desse vídeo, o Fernando Diniz aí conseguiu bater vários recordes históricos negativos com a seleção brasileira, as coisas não tão boas. E vale ressaltar que ele vai ser o único dessa lista que ainda tá nesse processo de comandar o clube e a seleção ao mesmo tempo. A gente não sabe como é que vai ser, né, a jornada dele aí, se ele vai conseguir fazer a seleção jogar bola, se ele vai ficar mesmo, ou se de repente depois o Ancelotti vem. Mas vamos ver, eu acho no mínimo interessante acompanhar um negócio assim que não é todo dia, né, que a gente vê no futebol. E a gente estaria mentindo se disséssemos que o Diniz foi o primeiro a fazer isso, porque antes dele teve lá em 98 o Pofechô Vanderlei Luxemburgo comandando a amarelinha e o Corinthians ao mesmo tempo. O Lucha já tinha sido bicampeão brasileiro com o Palmeiras e chegava no Corinthians em 98 depois de uma boa passagem pelo Santos em 97, ainda no timão, e logo depois daquela final frustrante da Copa do Mundo de 98, né, quando a gente toma 3 da França, ele foi chamado para suceder o Zagallo de forma definitiva, não como interino, como temporário, como tá sendo aí o caso do Fernando Diniz, né? Comandando o Corinthians e a seleção, ele fez na época a melhor campanha da primeira fase do Brasileiro, com 46 pontos em 23 rodadas. E ele passou 4 meses conciliando os dois trabalhos aí, né? E pela seleção eram só amistosos que ele tinha pela frente, então tava mais de boa. Só que imagina o torcedor corintiano sabendo que seu técnico tava, digamos, dividido entre duas funções, sendo que era a reta final do Brasileiro, né? Mas ele conseguiu ser campeão com o timão e ganhar os seus jogos com a seleção também. Mas logo depois acabou gostando da coisa e, como já tinha sido campeão no Corinthians mesmo, saiu pelo alto e decidiu focar apenas na seleção brasileira. Como a gente sabe, o Vanderlei não chegou na Copa de 2002, né? Quem comandou o Brasil no Penta foi o Filipão, porém, ele fez até um bom trabalho e teve coisas
coisa aí de 70% de aproveitamento, ganhando bem mais do que perdendo. E aí já na época que ele tava apenas no Brasil e não mais no Corinthians, foi campeão da Copa América em 99, mas em 2000 acabou sendo demitido por estar envolvido ali em algumas polêmicas pessoais e ter sido eliminado também nas Olimpíadas de Sydney contra Camarões. Não confiaram no projeto não, né? Aí já viu, deu ruim. Porém, para substituir o Lucha, a CBF acabou chamando o Emerson Leão, que na época também treinava o esporte ao mesmo tempo. E essa conciliação aí também não deu certo, né? O Emerson Leão foi logo depois demitido também. Chegou o Filipão e o resto é história. O Brasil é penta. E a gente falou de dois casos do futebol brasileiro, né? Mas o nosso canal é sobre futebol europeu. Então vamos começar indo lá pro velho continente para falar de um cara que não tem pouco currículo não, tá? Guus Hiddink é um treinador holandês que já foi campeão da Champions pelo PSV. Ganhou 6 vezes o campeonato holandês e tem até um mundial pelo Real Madrid em cima do Vascão. O caso dele é bem curioso porque não é como se do nada ele tivesse sido chamado para treinar uma seleção enquanto estava num clube, não. Ele previa essa possibilidade e colocava nos seus contratos de trabalho uma cláusula dizendo que sim, ele poderia ser liberado para fazer 2 empregos ao mesmo tempo, um clube e uma seleção. Isso aconteceu pela primeira vez quando ele treinava o PSV em 2005 e foi chamado também para ser técnico da Austrália ao mesmo tempo. O Hiddink tinha acabado de levar o PSV de Van Bommel e Park Ji-sung para uma semi de Champions League. Vai que ele conseguia repetir o sucesso com os australianos, né? E de certa forma conseguiu, já que comandando o PSV e a Austrália simplesmente levou os cangurus para sua segunda Copa na história, fechando mais de 30 anos de jejum sem participar da Copa do Mundo, né? Foi um grande feito. E na Copa de 2006 mesmo, eles caíram nas oitavas para a Itália, que seria campeã, e só caíram com um gol de pênalti nos acréscimos do segundo tempo, então nada mal, né? Mas você se engana se acha que o Guus Hiddink só fez isso uma vez na carreira, não, porque em 2009 ele era o técnico da Rússia, e aí o Chelsea, que tinha o Filipão como treinador, demitiu, né, o Big Phil, e acabou então convidando o Guus Hiddink para ser ali técnico interino dos Blues ao mesmo tempo. Ele ficou por pouco tempo, né, já que foi só para suprir a saída ali do Filipão, mas nos 4 meses que ele permaneceu lá no Stamford Bridge, deu até tempo de papar uma Copa da Inglaterra. Então esse cara é vencedor e sinceramente é uma frase que se a gente tirar de contexto, né, e não explicar assim de repente para alguém que não acompanha muito futebol, vai parecer uma loucura, né? O cara comandava a seleção russa e foi chamado para substituir o Filipão no Chelsea. Aí a questão que fica é que ele acabou não conseguindo classificar a Rússia para a Copa do Mundo de 2010, né? Então talvez alguns aí podem falar, pô, o cara tava com a atenção dividida. Isso aí pode ter ajudado a dar ruim? Não sei. Mas pra gente nunca dá ruim quando você nos apoia. Então se estiver curtindo esse vídeo, por gentileza, só deixa um like ali rapidinho, né? Embaixo do vídeo vai ter um dedão pra cima assim, você clica ali, que ajuda muito o nosso trabalho e faz com que o canal seja recomendado pra mais gente, beleza? Valeu demais. E se tem alguém que dispensa comentários, é o Sir Alex Ferguson. Esse camarada aí é o grande responsável por vocês conhecerem o Manchester United hoje como um clube gigante, né? Ele dominou por muitos anos a Premier League e foi campeão de tudo com os Red Devils, além de levar 2 Champions pra casa. Mas logo antes de começar essa linda história lá em Manchester, foi no seu país natal onde ele conciliou 2 trampos ao mesmo tempo. O Ferguson é escocês, né? E vocês sabem que na Escócia, geralmente quem ganha os títulos é Rangers ou Celtic, e os outros mal têm chance. Pois é, mas o Ferguson no começo da carreira foi lá na Escócia responsável por montar um time histórico do Aberdeen, que sim, conseguia batalhar com os gigantes ali pelos títulos, e inclusive levou várias taças pra casa. E com esse brilhante trabalho no Aberdeen, então, ele conseguiu uma vaga na comissão técnica do Jock Stein, aquele treinador lendário que acabou sendo campeão da Champions com o Celtic em 1967, com aquele time que ficou apelidado de Lisbon Boys. Mas a história de como o Ferguson saiu de um membro da comissão técnica para assumir a seleção é um tanto quanto triste, né? Durante o Escócia contra o País de Gales, que valia pelas eliminatórias da Copa de 86, que era um jogo ali de alta tensão, né? Porque valia uma vaga na repescagem da Copa do Mundo, o Jock Stein acabou tendo um edema pulmonar no finzinho do jogo, depois de um pênalti no fim para a Escócia, né? E o Big Jock, então, como era apelidado, acabou falecendo ali dentro do estádio Ninian Park. E aí, depois dessa tragédia toda, o Ferguson acaba assumindo então como técnico interino da seleção, consegue vencer a Austrália na repescagem para a Copa, levando a Escócia a participar do Mundial de 86 no México. E aí na própria Copa eles não vão tão bem, né? São eliminados na fase de grupos aí. Com a Copa terminando, ele retorna ao Aberdeen, pouco tempo depois vai para o Manchester United e o resto é história. E para finalizar a lista de hoje, a gente vai falar do técnico lendário Rinus Michels, que com certeza é o cara mais bem sucedido dessa lista aqui, nessa de comandar um clube e uma
seleção ao mesmo tempo, até porque ele conseguiu fazer com que os seus times jogassem de maneira revolucionária. O holandês já tinha sido responsável por formar aquele Ajax do Cruyff histórico, que na mão dele venceu 4 campeonatos holandeses e bateu campeão da Champions na temporada 70-71. Um time que depois viria a ganhar a Champions ainda mais 2 vezes, sem ele é verdade, mas a base daquele time e a forma de jogar tinha sido criada pelo Rinus Michels. Em 71 ele chega no Barcelona depois de ter sido campeão europeu com o Ajax, né? E acaba demorando um pouquinho para as coisas engrenarem e só vai vencer o seu primeiro título em 74, quando o Cruyff também chega no Barça e ajuda então o Barcelona a vencer a La Liga depois de uma fila aí de 14 anos sem ganhar. E foi justamente nesse ano de 74 que ele recebe o convite então para treinar a Holanda. Isso paralelamente ao trabalho que ele já vinha desenvolvendo no Barcelona, tá? E a partir daí a história começa a se escrever. O cara faz daquela Holanda a obra-prima dele, inventa quase que um novo jeito de jogar. É aquela Holanda do futebol total, apelidada de carrossel holandês ou laranja mecânica, né? E chamavam assim porque naquela época foi revolucionário o jeito que os jogadores no esquema dele simplesmente não tinham uma posição muito fixa e ficavam trocando toda hora de lugar no campo, né? Esse estilo dele de jogar moldou basicamente o que o Cruyff pensava do futebol. O Johan era a principal peça do esquema dele, né? E nesse efeito dominó da bola acabou praticamente mudando o que a gente conhece do futebol hoje em dia. Se não fosse o Michels, não teria o Cruyff. Se não fosse o Cruyff, não teria o jeito do Barcelona de jogar. Não teríamos visto aí o tic-tac do Guardiola e por aí vai. Inclusive, a gente tem um vídeo só dedicado para a lindíssima carreira como jogador e treinador do Johan Cruyff. Vale a pena aí você assistir, beleza? Mas voltando pro Michels, na Copa de 74, aquela Holanda tava absolutamente avassaladora. Eles foram pra final e no caminho ganharam tudo, só empatando um jogo. Teve coisa aí de 4-0 na Argentina e 2-0 pra cima do nosso Brasilzão, que não era fraco, tinha Rivelino e Jairzinho. Eles acabaram perdendo a final pra Alemanha do Gerd Müller e do Beckenbauer, mas a laranja mecânica de 74, mesmo sendo vice da Copa do Mundo, ficou marcada pra sempre como uma das melhores seleções da história do futebol mundial. Agora me diz se não é absurdo o cara montar uma das melhores seleções que a gente já viu na mesma época em que ele montava times históricos também. Não é à toa que a gente pode considerar aí, sem nenhum medo de dizer, né, o Rinus Michels como uma das mentes mais brilhantes que o futebol já viu. Faça uma função dupla você também e depois de deixar o like aí antes de sair do vídeo, comenta aí o que você acha, né, de um treinador se dividir entre clube e seleção. É uma coisa boa, pode funcionar, ou sobrecarrega o cara, de repente ele fica com a atenção dividida e não dá muito certo. Muito obrigado por assistir, nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!